De volta com você ao vivo aqui na Litoral News, a imagem da nossa cidade, no canal 11, porque eu tenho aqui no estúdio para conversar comigo a Fernanda Jatobá Marinho. A Fernanda é empresária, a Fernanda é teóloga, é capelã e tem desenvolvido em vários lugares desse Brasil um trabalho interessantíssimo. Não sei se a expressão correta seria essa, se não for, você me corrige, Fernanda, mas é uma espécie de um coach espiritual, né? E você ajuda, como o Luiz Geraldo falou ainda há pouco, o Jânio também tem esse testemunho, a gente ouve tantos testemunhos de como tem certas horas que a gente tem que ser carregado no colo. Deus quer dizer alguma coisa pra gente e às vezes a gente não entende, né? A gente é meio cabeça dura, a gente às vezes entra por aqui, sai por aqui, Deus às vezes quer dizer alguma coisa pra gente e a gente precisa de um amigo, de um padre, de um pastor, de um irmão. Às vezes a voz de um anjo vem através da voz de um irmão, né? E Fernanda tem feito um trabalho aí pelo Brasil afora, nesse sentido com as empresas, né? É uma capelania, o nome é esse, né, Fernanda? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Bom te receber. É exatamente esse o nome, capelania empresarial, né? É um trabalho justamente voltado para o cuidado com as empresas, né? Esse cuidado teria três vertentes, né? Que seria o cuidado com o CEO, né, o gestor da empresa, o dono da empresa, com os colaboradores da empresa e com os clientes e fornecedores. Chega nesse nível. Chega nesse nível, né? Porque o que seria a capelania? A capelã, no meu caso, é justamente esse amigo, né, que você falou. Aquela pessoa que vai estar ali na empresa, né? Ele pode estar presencial ali dentro da empresa ou, se estiver longe, virtualmente, né? Porque hoje, depois da pandemia, né, esse trabalho online, né, alcança todos os lugares, né? Tirou a limitação de espaço, né? E é justamente esse aconselhamento, esse cuidado com pessoas, né? Nós vivemos aí a era industrial, né, em que as pessoas faziam parte da engrenagem de uma máquina, as pessoas não tinham os seus valores, né? Eles simplesmente ficavam doentes, faziam ali os movimentos repetitivos, eles eram substituídos. Peças de uma engrenagem. Né? Hoje nós entendemos, com a globalização e com tudo, que a empresa ela é um organismo vivo, ela tem sentimentos, né? A gente fala de empresa com coração, né? A gente fala, o coração da empresa. Empresas adoecem, Fernanda? Muito. As empresas adoecem e as empresas morrem. Assim como elas nascem, crescem, né? Elas podem, né? Vamos pensar ali no gráfico, né? Elas nascem, crescem, podem se estabilizar e continuar crescendo, se estabilizar e não crescer mais, ou se estabilizar e morrer. E esse adoecimento não é só financeiro? Não é só financeiro, uma questão de número. Não é. Pode se tornar financeiro a partir do momento que esse adoecimento estiver no coração da empresa. E quem é o coração da empresa? É o colaborador, né? Então a gente fala muito desse organismo vivo que é a empresa e muitas vezes nos esquecemos que esse organismo vivo ele é feito por pessoas, né? Mudamos, evoluímos, não falamos mais que o colaborador ele é uma peça de uma máquina, mas muitas vezes ainda estamos o tratando como uma peça de uma máquina, né? Que ele, se ele adoecer, tem mais 30 aí esperando com currículo que pode suprir. Só que esse turnover que a gente chama, que é essa rotatividade de funcionário, ele traz um custo para a empresa, né? O custo da demissão, o custo de você contratar um outro funcionário e esse outro funcionário tem que ser treinado, né? Então tem um custo. E também o capelão, ele vai ajudar na questão do absenteísmo. O que seria isso? Que é essa falta constante ao trabalho por motivos externos ao trabalho. Né? Então essa pessoa teve um falecimento de um parente, essa pessoa está passando por uma depressão, que é o mal do século, principalmente pós-pandemia, né? As pessoas estão desenvolvendo cada vez mais ansiedade e depressão. Então o trabalho do capelão é justamente ser este amigo, esse conselheiro do funcionário, do CEO, do patrão, se for necessário, porque pode ser que ele esteja muito bem financeiramente, mas de repente, né, com isso tudo que nós vivemos há praticamente 3 anos atrás, ele tenha desenvolvido uma depressão, já não consiga mais gerir sua empresa como ele geria anteriormente. Então,
você falou aí de um coach espiritual, seria mais ou menos isso. Né? Uma capelania empresarial. É uma capelania empresarial. Como existe a capelania hospitalar, que é levar o socorro aos doentes, né? É uma capelania jovem no Brasil. Mas isso na Europa e nos Estados Unidos já funciona há muitos anos. Como é que é esse desafio? Você é empresária. Eu sou né? empresária. Você é gestora de uma clínica, de uma empresa da área de saúde aqui em Cabo Frio. Sim. E conhece bem, né, o muito dia a bem. dia do empresário, sabe bem como é que é isso. Qual é o tamanho do desafio de trazer para o Brasil e trazer para cá, né, para a região dos lagos, essa capelania empresarial que você mesma disse que é uma referência na Europa, nos Estados Unidos, as empresas já se socorrem desse trabalho. Tem um funcionário capelão. Especificamente trabalhando. Fica ali dentro do RH. Qual é o tamanho do desafio para cá? Acho que o desafio é muito grande, mas assim como os entrevistados anteriores estavam falando do amor à nossa cidade, o amor a Cabo Frio, eu também tenho esse amor. E entendo que essa minha missão não é só uma missão profissional quando eu me formei em administração de empresas. Quando eu fiz a teologia, eu entendi que isso fazia parte, sabe, do projeto que Deus tinha na minha vida para que eu pudesse cuidar de pessoas dentro da área que eu conheço, né? Então, é difícil. Por quê? Porque a nossa cidade é uma cidade relativamente pequena, né? E é difícil os empresários entenderem que isso não é um custo, isso é um investimento. Porque quando você cuida do funcionário, quando você cuida dos seus fornecedores, dos seus clientes, você está mostrando também para a sociedade ao redor o quanto você é relevante para aquela sociedade. Né? Porque geralmente as pessoas que trabalham com você são pessoas que fazem parte ali da região. Então, imagine o testemunho, a fala desse funcionário dizendo o seguinte: poxa, eu perdi a minha mãe e a empresa mandou alguém para me acompanhar naquele momento de dor em que eu estava desesperada, eu não sabia o que ia ser da minha vida, como nós ouvimos aqui, né? Perdi meu filho, perdi minha fé, perdi meu chão, né? E o que eu... Não estou sozinho. Aquela empresa a qual paga meu salário não está preocupado só que eu esteja ali como um gerador, uma peça da engrenagem para dar lucro. Mas eu sou alguém, eu estou sendo visto como uma pessoa, né? Uma pessoa que tem sentimentos. E a partir do momento que você gera isso, você também gera no funcionário uma fidelização, uma fidelidade com aquela empresa, um amor àquela empresa. E se ele ama a empresa, ele faz como se ele estivesse fazendo para ele mesmo. Isso é um desafio tão grande, né? Fazer o funcionário se identificar com a empresa, aquela história do vestir a camisa. Vestir a camisa. Mas você entende que a maioria das empresas, grande parte das empresas, entendem assim, não... É ele que tem que vestir a empresa porque eu pago bem o salário. Pode partir daqui para lá. Né? Porque eu pago uma boa comissão, como se só a questão financeira fosse um fator motivacional. Mas nós temos visto ao longo do tempo que a questão financeira é um fator motivacional, sim, temporário. Porque o dinheiro ele acaba. Mas se você faz um socorro a esse funcionário no momento de dor dele, às vezes ele está ali na empresa, ele não foi bem trabalhar, mas ele tem alguém que ele pode sentar, chorar, desabafar. Só falar, né? E de repente ele volta, ele ouviu uma palavra, ele ouviu um conselho, às vezes está passando uma situação financeira porque não sabe gerir o dinheiro que ele ganha, gasta mais do que, né, do que ganha. Então, com a formação, a gente consegue dar toda essa base para ele, além da base espiritual, né? A capelania surgiu, né, na questão cristã, né? Eu posso falar um pouquinho do surgimento dela, né? Que foi com Martinho de Tours. Ele era um soldado romano, né? E ele tinha amor ao cristianismo, mas era filho de pais pagãos e que não aceitavam que ele se tornasse um cristão. Então ele entrou muito cedo para o exército romano e ele fazia a sua função muito bem feita, mas sempre com muito amor aos pobres, muito cuidado com as pessoas. E de repente, um determinado tempo, ele estava fazendo a ronda dele e ele viu um mendigo muito frio, passando frio, ele estava nu. Ele pegou a sua capa, né? Cortou a sua capa no meio, cobriu o mendigo e ficou com a metade da outra capa. E logo após ele teve um sonho. E nesse sonho, a metade da sua capa estava sobre Jesus Cristo. E ele entendeu que aquela pessoa que estava ali passando frio era um representante do próprio Cristo,
né? E aí a Bíblia vai falar isso, né? Jesus vai falar isso, que quando nós fazemos a um dos seus pequeninos, nós estamos fazendo a ele. Por ele, né? Jesus, ele diz assim, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. E aí pergunta, Senhor, quando eu fiz isso? Né? Eu não te alimentei, eu não te dei água. E o Senhor fala o quê? Quando você fez isso pelos meus pequeninos, pelos meus filhos, né? Você fez por mim. Então foi isso que ele entendeu. Ele larga a questão do serviço ali na guarda e ele passa a ser um monge, depois um padre. Então São Martim de Tours é a grande figura dessa capelania. E daí a ideia de capelania é pequena capa, né? Ou seja, metade da capa. E aí a capa de São Martim foi para um lugar que se chamou capela, aonde guarda a capa, e nessa capela as pessoas iam orar. E aí ficou conhecido, por isso que a gente vai à capela fazer nossas orações, por isso que existem as igrejas. Então, a capelania nada mais é do que essa pessoa não ser um templo, uma igreja instituída, mas sim o próprio templo do Espírito Santo indo até a empresa, nesse caso, cuidar das pessoas. Eu gosto muito, Fernanda, a gente trabalha com jovens, né? E às vezes o exemplo prático arrasta, e filmes são muito bons. E tem um filme que a gente gosta muito de passar, que mostra um pouco desse perfil que você está traçando, que é aquele Até o Último Homem. Até o Último Homem. O Doss, né, é um cara de fé que aparece lá no meio de um pelotão, no meio da guerra, e todo mundo desacredita nele. E é muito bonito aquele último momento da última batalha, né? Primeiro onde ele salva os colegas, traz os soldados nas costas, ele magrinho, fininho, Deus presente ali. E aquele momento em que o bravo comandante do pelotão quer partir para a batalha e passa um rádio. Por que vocês não foram? Não, porque o sargento Doss está fazendo a oração dele. A gente só vai depois que ele fizer a oração dele. Isso exemplifica muito isso que você está dizendo, da importância da gente ter Deus como centro das nossas ações, seja na família, seja no trabalho, seja na guerra. Seja na guerra. E a guerra acontecia muito, né? E dentro do militarismo, nós temos o concurso para capelães, né? Então, assim, isso vem lá, né, se arrastando por muito tempo. Só que essa ideia não era levada ainda para as empresas privadas, né? O que já prova-se hoje o quanto de benefício traz para essa empresa de forma saudável, né? Trazendo a sua vida ali de forma saudável e reflexos financeiros. Fernanda, como é que funciona na prática? A gente tem uma audiência enorme entre os empresários, né? Esse programa talvez não, é com certeza o mais assistido entre os empresários da cidade e da região, e todo mundo deve estar se perguntando, mas peraí, como é que eu faço isso aqui? Às vezes eu tenho uma empresa pequena, de 3 colaboradores, de 2 colaboradores. Às vezes eu sou proprietário, CEO de uma gigantesca empresa da cidade. Como é que se aplica o trabalho da capelania empresarial que você desenvolve já em vários lugares do Brasil? Né? Como é que a gente pode trazer aqui para a região, troca isso em miúdos, para a gente entender exatamente como é que é o dia a dia, como é que a gente faz isso, como é que a gente consegue ter esse suporte? Sim. Geralmente é semanal a visita desse capelão, em company, né? Dentro da empresa, dentro da companhia. Quando é mais longe, a gente consegue fazer isso de forma remota. Geralmente, uma vez na semana, ali durante 1 hora que o capelão está presente na empresa, né? Ele tem um lugar reservado para que possa ouvir, ali as pessoas vão se aconselhar, falar coisas, né, que são até muitas vezes secretas, né? E serve até como a ideia de um padre ali, né, para aconselhar e não pode deixar sair dali aquilo que foi dito. E dentro disso, quando ele precisa desse socorro externo, né, o próprio RH solicita esse capelão. Houve um falecimento na família do funcionário tal. Aí o capelão vai fazer esse socorro, casamento, né? Não é só um momento de tristeza, também é um momento de alegria, né? Então, geralmente é semanal, tá? No começo, geralmente não é tão bem aceito assim pelos colaboradores, porque eles pensam que você está ali. Não, mas às vezes eu vou contar até uma coisa que está acontecendo aqui na empresa, ele vai levar. Não é isso. Envolve confiança, envolve conquista de confiança. Mas com o decorrer do tempo,
né? E a gente vai ganhando a confiança, né? A gente chama muito de dedinho de prosa, né? A gente vai pro dedinho de prosa. Conversa ao pé do ouvido. Pé do ouvido, olhar no olho, que hoje em dia a gente não está com tempo de olhar no olho de ninguém. A gente não olha mais no olho. Não, a né? gente fala e a gente não sabe nem qual é a fisionomia da pessoa, não sabe mais o nome, né? Todo mundo chama de queridinho porque, oi meu amigo, para não correr o risco de errar. Então, é esse diferencial, é voltar ao princípio do cristianismo, que é o olho no olho, pegar na mão, posso orar por você, posso te dar uma palavra, né? E não é voltado à religião, ninguém está levando alguém para uma igreja, né? Ninguém está chamando alguém para fazer parte de uma denominação, não. Não tem a ver com uma denominação, né? Espírita, evangélico, católico, não. Nós estamos ali falando da base bíblica, cristã, né? Então, é você cuidar do outro sem uma segunda intenção para isso. E a empresa entendendo isso, ela vai conseguir perceber esses benefícios na produtividade desse funcionário. Entendeu? Você tem dados assim que mostrem pelo mundo afora o que isso representa? Eu tenho uma empresa, né? Eu não vou falar o nome dela, mas ela está no YouTube, de Curitiba. Ela é uma empresa de ônibus muito conhecida. Ela tem 30 anos que ela tem um capelão presente. Esse capelão já é funcionário. Hoje ele é funcionário da empresa, né? Geralmente isso é uma prestação de serviço por hora ou algo assim. Mas essa empresa, ele contratou o capelão, porque ele viu o benefício tão grande que os seus funcionários e a empresa teve com essa assistência, com o capelão, que ele contratou. Então tem um capelão ali 8 horas por dia para cuidar, né? E ele fala isso, né? Pode procurar a grande empresa de Curitiba de transporte, que ele fala, o CEO tem essa entrevista falando quanto foi benéfico para ele ter um capelão, para a empresa ter um capelão ali dentro da empresa. Ele já tem há 30 anos no Brasil, em Curitiba. 30 anos. Então, assim, é uma coisa que é nova mais para o estado do Rio, para cá não tem muito, mas Curitiba, São Paulo, isso já está assim, já entenderam. Tá na rotina. Já entenderam, dia a dia, né? já entenderam. Como é que a gente te encontra para conversar um pouco mais sobre isso, para ter informações adicionais? Como é que as pessoas podem te acessar, Fernanda? Sim, hoje eu acho que o canal mais rápido seria o WhatsApp, né? Meu WhatsApp, pode falar? Pode, vai ficar aqui na tela, o Sidão está colocando lá na produção. 98101 3152. 98101 3152, DDD 22. DDD 22. Pelo Sou WhatsApp. aqui de Cabo Frio, amo a minha cidade, Isso é bom. né? A gente sempre viaja, né, para fazer esse trabalho, mas a minha terra natal, não sou nascida aqui, sou de Macaé, mas moro aqui desde os 6 anos e amo esse Cabo lugar. Friense. E você deve ter a mesma sensação que eu tenho nas viagens que eu faço aí transmitindo futebol pelo Brasil afora. Quando a gente vê aquela lagoa ali em São Pedro da Aldeia, dá uma alegria. Meu Deus, eu voltei para cá. Quando pega a ponta ali da ponta do Ambrósio, a ponte ali, a deputado Wilson Mendes, né? Quando olha para aquele visual da cidade, meu Deus do céu. Maravilhoso. É bom viajar, mas é bom voltar, né? É bom, Voltar para casa é melhor. Bom, o telefone da Fernanda está aqui na tela, no WhatsApp, né? Se você tem alguma dúvida, faz contato. É um trabalho, como ela falou, já referência em vários lugares do mundo e aqui no Brasil também. Fora do país também, né? Europa, Estados Unidos. A gente tem a dimensão da importância, né, da gente conviver num ambiente onde haja paz, né? E a paz vem dessa nossa ligação com Deus, independe da tua religião. Exatamente. Isso que é importante dizer. Vale a pena você né, conhecer um pouco mais, eu te convido a aprofundar essa conversa com a Fernanda Jatobá através desse WhatsApp que está aqui na tela, né, para que você possa verificar os caminhos para que a tua empresa entre também nessa busca de um ambiente diferente, um ambiente onde o colaborador não seja só um número aqui no computador e a gente não conheça nada, né, porque essa interatividade, esse conhecimento, esse pertencimento, nossa, isso ajuda demais nos resultados mesmo, né, porque quando a gente tem um ambiente feliz, um ambiente alegre, eu fico muito feliz toda vez que alguém vem aqui na TV e depois me diz, puxa, mas aí o ambiente é tão bom, as coisas fluem tão bem, né? Tem dificuldade? Tem, né? Tem problema? Tem, como todo lugar tem. Mas o que muda é a forma pela qual você encara a dificuldade, o problema e traduz isso dentro do teu ambiente, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. Espero que você consiga aqui na nossa cidade contribuir com o dia a dia de muita gente, com esse teu conhecimento, com esse teu trabalho. Desejo de todo o coração, viu, Fernanda? Bom, Fernanda, adorei conversar com você. Obrigada. Sucesso. A gente vai voltar a tratar desse assunto aqui.
A gente tem sempre debates aqui sobre temas importantes da sociedade. Eu vou te convidar para tomar Isso parte. é um problema desses também da debates com a sociedade, gente. né? Seríssimo, seríssimo. Somos pessoas, né? Leva um beijo lá para todo mundo. Sim, muito obrigada, tá? Tudo de bom, Deus viu? te abençoe. Capelania Empresarial, né? Se você quer conhecer um pouco mais, o WhatsApp da Fernanda Jatobá está aqui na tela. Entre em contato, procura saber. Eu fiz a questão de colocar, tanto para a empresa pequena, que tem poucos colaboradores, quanto para a grande empresa. É um caminho interessante que muitas empresas da Europa, dos Estados Unidos já fazem. Aqui no Brasil também, em vários lugares, né? A nossa região precisa também acordar para certas coisas que estão muito difundidas lá fora e a gente não olha com atenção. A Fernanda faz um trabalho realmente muito bom.